Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de matemática número 28 e hoje tem conteúdo novo, tá? O livro é o mesmo, o livro 3, porém a gente vai começar um conteúdo novo. Então, peguem o livro 3, lápis, borracha, compasso que a gente vai usar e vamos comigo. Venham comigo. Bom, o nome do nosso conteúdo hoje é Figuras Geométricas Planas. Esse conteúdo faz parte das atividades 50 e 51, que começa na página 118 e a gente vai hoje até 127, ok? Então vamos lá. Bom, se a gente olhar ao nosso redor, né, nos lugares que a gente, no mundo que a gente vive, nos lugares que a gente frequenta, a gente pode observar, e a gente vai observar, que a maioria das coisas tem uma forma, ok? No mundo, na natureza, a maioria das coisas tem uma forma. E essas formas hoje possuem nomes, tá? E elas são estudadas há muito tempo. Esse estudo das formas é muito antigo. Se intensificou na época em que os seres humanos começaram a ter que construir suas coisas, suas casas, começaram a criar, né? Casas, instrumentos, objetos, e eles começaram a ir pesquisando essas formas, pesquisando as medidas, e eles criaram, né? Criou-se uma parte da matemática especificamente para estudar as medidas e as formas, chamada geometria. Geo significa terra e metria, medidas. Então, tudo que tinha de formas na Terra começou a ser estudado. Hoje a gente sabe que a gente estuda, inclusive, coisas que de todo o universo, né? Fora da Terra também. A gente conhece também formato de planetas, né? Fora da Terra. E as medidas continuam sendo estudadas, geometria. Por isso também a gente chama de geografia, o estudo da Terra. Então, aqui é geometria, tá? Estudo a parte da matemática que estuda as medidas e os formatos, as formas. E as primeiras formas de figuras planas que nós conhecemos quando a gente é pequenininho, que nos são apresentadas, são essas aqui: triângulo, quadrado, círculo e retângulo, não é verdade? A gente aprende lá na pré-escola, lá na educação infantil. São essas formas aqui. E depois a gente aprende e conhece outras formas, por exemplo, pentágono, hexágono, e existem muitas outras formas, ok? Percebam aqui que todas essas formas são formadas, na verdade, são compostas por lados, por linhas retas, né? Seus lados são formados por linhas retas. O único que não é formado por linha reta é o círculo, que na verdade é formado por uma linha curva. Uma linha curva forma o contorno desse círculo, ok? Dentre os triângulos, a gente sabe que são figuras com 3 lados, mas a gente pode observar diferentes tipos de triângulos, de formatos de triângulos. O importante é que triângulo tem 3 lados, não importa o seu formato. E a gente tem também aqui o grupo dos retângulos, são figuras com 4 lados, né? Formado por 4 linhas retas. E todos os seus lados também, ó, tem 4 ângulos retos. Esses cantinhos aqui são chamados de ângulos retos. São os mesmos cantinhos do formato das nossas portas, das nossas janelas, entendeu? Da nossa casa, da mesa, né? Da tábua da mesa. Também tem um formato aí retangular geralmente com 4 ângulos retos. Eu falo geralmente porque tem mesa que tem aquele canto arredondado, né? Mas geralmente são 4 ângulos retos. E você deve ter percebido aqui no meio um intruso. Deve estar falando, o que o quadrado está fazendo ali no meio dos retângulos? Não, ele não é intruso, não. O quadrado está aqui porque, na verdade, o quadrado também é um retângulo. Tá? A gente chama ele de quadrado porque ele é um retângulo, na verdade, especial. Ele é um retângulo porque ele tem 4 lados, mas ele é chamado de quadrado porque ele é o único retângulo que tem 4 lados com a mesma medida, os 4 lados iguais. Tá? Mas ele é um retângulo.
Nem todo retângulo é um quadrado, porque nem todo retângulo tem 4 lados iguais, mas todo quadrado é um retângulo. E a gente agora volta para o círculo, aquela figura plana que não tem lados, linhas retas em seus lados, que é formado por uma única linha curva que faz o seu contorno. Aliás, o contorno do círculo, essa linha que contorna o círculo, a gente chama de circunferência. O círculo, na verdade, é a figura inteira. É tanto o contorno quanto o seu interior preenchido. É um círculo, tá? O desenho dele inteiro é um círculo. Agora, quando a gente faz só o contorno, na verdade, é uma circunferência. A gente chama de circunferência. E a circunferência são conjuntos de pontos, tá? Que tem uma mesma distância entre esse ponto e o ponto central da circunferência, tá? Então, todos os pontos que a gente marcar aqui da circunferência vão ter a mesma distância entre esse ponto e o ponto da circunferência, entre o ponto central e o ponto da circunferência, tá? Tem uma mesma medida, ok? No livro de vocês, na página 121, tem aí a circunferência com vários marcações. Se vocês quiserem, podem pegar até a régua e marcar outros pontos aí para conferir se eles têm a mesma distância, a mesma medida ou não. E vocês vão perceber que tem, tá? 2 elementos importantes da circunferência são o diâmetro e o raio. O que seria o diâmetro? O diâmetro é a linha reta que traçada entre 2 pontos, que une 2 pontos, tá? Traçada entre 2 pontos, unindo-os, passando pelo ponto central, pelo meio, pelo centro da circunferência. Então, o diâmetro é uma linha reta que passa de um ponto ao outro no meio da circunferência, ok? E o raio é só do ponto central até a circunferência, o ponto da circunferência, ok? Na verdade, a gente pode perceber que, olha, ela é a metade de um diâmetro. O raio é um segmento de reta que é a metade de um diâmetro inteiro. Ou seja, 2 segmentos de reta, esse é um raio, esse é um raio. Eles 2 juntos formam o diâmetro, tá bom? Quando eles são retos assim, ó, eles formam um diâmetro. Se eu traçar um raio aqui e um raio aqui, já não, aí não vai ser o diâmetro não, tá? O diâmetro é uma linha reta entre um ponto e outro. Agora a gente vai fazer essa atividade aqui. Como é que a gente faz para transformar uma folha, um papel retangular, em um quadrado? Então, vamos seguir aqui, rapidinho, ó. Eu peguei uma que é vermelha de um lado e preta do outro. Na verdade, são 2 folhas juntas. Eu juntei aqui para a gente poder conseguir fazer, tá? Então, vamos lá. Dobra a pontinha da folha até a lateral. Eu vou botar aqui para poder eu ter um apoio para poder dobrar, tá bom? Ficou assim, ó. Ok? Tá vendo? Eu dobrei para cá. E aí eu consegui 2 figuras. Essa de baixo, que ficou uma figura retangular. E essa de cima tem a forma de um triângulo. Se eu cortar, olha como é que fica. Separadinho. O retângulo, ok? E o triângulo. Certo? Assim, 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 de lado, é um triângulo. Quando eu abro, eu tenho que forma quadrada, porque olha aqui, os lados ficaram todos iguais. Certo? Então, vamos voltar para o livro. Vamos lá. Então, vamos lá. No final da nossa página 122, tem uma pergunta que diz assim: no segundo passo, após realizar a dobradura,
A parte amarela tem a forma de qual figura plana? E a parte azul? A gente viu aquela parte de baixo, que na verdade a minha foi a pretinha, né? E a vermelha, ficou a forma de um retângulo, tá? E a parte azul de um triângulo. O retângulo saiu sem o acento aqui, quando vocês forem escrever, vocês consertam, tá bom? Qual a figura se obtém? No quarto passo, no final, quando a gente abriu, a gente teve um quadrado, porque tem todos os lados da mesma medida, os 4 lados iguais. Agora a pergunta. Outra pergunta. Em uma circunferência, é correto dizer que o diâmetro, aquela linha reta que traça, né, que passa de um ponto a outro, pelo meio, pelo centro da circunferência, é correto dizer que mede o dobro da medida do raio? O que é o dobro? Né? 2 vezes a mais uma mesma medida? E o raio não é a metade de um diâmetro? Então, uma metade mais outra metade formam um raio. São 2 metades. Então, são 2 vezes uma metade que forma o raio, então a resposta é sim, tá? 2 metades juntas, ou seja, 2 vezes o dobro da medida do raio é o diâmetro. E aí a gente tem agora o compasso, que vocês vão utilizar esse compasso para treinar como se desenha essa circunferência, tá? Mas eu sei que vocês já devem ter usado outras formas para poder, outros objetos com a forma circular para desenhar uma circunferência, mas o objeto, a ferramenta mais adequada é o compasso. Então, aí o livro ele vai ensinar você a utilizar esse compasso. Coloca o ponto cego no centro da circunferência, num ponto central, esse ponto vai ser o centro, e aí você vai traçar com a parte do grafite a outra, a circunferência, no caso, né, a base, a linha curva. Prestem atenção que quanto mais vocês abrirem as 2 partes do compasso, maior vai ser a circunferência. Quanto menos vocês abrirem, menor vai ser essa circunferência. O livro traz 2 circunferências aí para você treinar. Deem um stop aí, parem o vídeo, treinem essa circunferência e depois vocês voltem, tá? Vocês têm que colocar o compasso no pontinho aqui certinho, como está indicando o livro. Se não tem compasso, pode fazer com o lápis. É só amarrar um pedacinho de barbante em 2 lápis que você vai conseguir. Um você segura e o outro você roda. Só cuidado para não amarrar muito apertado, porque o barbante ele tem que ajudar a girar, tá? E cuidado com esse tamanho também, porque esse tamanho do barbante é que vai determinar, que determina o raio. Se você botar um barbante muito grande, ó, o lápis vai vir para cá para fora. E aí não vai ficar certinho. Tá bom? Testem aí, treinem, tentem fazer para poder a gente terminar as atividades. Agora aqui, essa figura a gente é conhecida como rosácea. Foi usado só círculos para formar essa figura. Você é capaz de descobrir quantos círculos tem aqui? Dá uma pausa aí e depois volta. Descobriram? Vamos ver se você acertou? São 7 circunferências ou 7 círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a do meio, 7. Letra B. A seguir temos uma reprodução dessa figura. Use as cores que você preferir. Você vai escolher 3 cores para você fazer a sua rosácea, do jeitinho que você quer. Escrevam aqui as cores que você quer, então é uma resposta pessoal e pintem a sua rosácea só com 3 cores, tá bom? Bem bonito. E para terminar, você tem que traçar 2 linhas dentro desse quadrado aqui para desenhar 4 triângulos de mesmo tamanho. Vamos lá, dá uma pause e tenta fazer, depois vocês voltem. Conseguiram? Vamos ver se você fez assim? É só traçar 2 linhas em forma de X no meio que você vai ter 4 triângulos. 1, 2, 3, 4. Se quiser, pinta cada triângulo de uma cor que vai ficar bem bonito, bem bacana. Tá bom? E para vocês fazerem pós a videoaula, as páginas 126, 127 tem desafios para vocês se divertirem, atividades para vocês desenharem usando as formas geométricas. Leiam com atenção, leiam todas essas páginas dessas atividades, tá? Para vocês poderem rever tudo que a gente falou aqui um pouquinho, tá bom? E até a próxima aula. Um beijo!